Nós estudamos na quarta-feira passada a pergunta de número 30 do Catecismo de Heidelberg, que tratou sobre a impossibilidade daqueles que buscam salvação no único Salvador, Jesus Cristo, e ao mesmo tempo buscam salvação e felicidade nos santos, em si mesmos ou em qualquer outra coisa, de agradarem a Deus e de fato serem verdadeiramente salvos ou encontrarem a verdadeira salvação. Por quê? Porque nós aprendemos na Bíblia que ainda que os lábios eles se vangloriem de ter Jesus como Salvador, porque eles confiam na intercessão dos santos, eles confiam em si mesmos ou colocam a sua fé em qualquer outra coisa, como, por exemplo, objetos ungidos, objetos miraculosos ou em outros homens, eles negam a suficiência de Cristo para a sua salvação. Então, a Bíblia ela afirma claramente: só existe um mediador entre Deus e os homens, seu nome é Jesus. Jesus, nós aprendemos, quer dizer Salvador. Isso nos mostra que o seu nome não foi dado por acaso, ele veio para salvar o seu povo de seus pecados. E hoje a pergunta de número 31, ela vai tratar do seguinte, a pergunta é: por que Jesus é chamado Cristo, isto é, ungido? É uma pergunta pertinente, porque nós aprendemos no domingo à noite, os irmãos que puderam acompanhar e ouvir a mensagem de domingo à noite, domingo de Páscoa, viram que Cristo não é o sobrenome de Jesus. E, embora Jesus tenha sido um nome comum na região onde o Senhor viveu, na Galileia, na região da Palestina, no Oriente, o nome Jesus ganhou sentido na pessoa do Filho de Deus, e Cristo sempre foi um título único para alguém que foi separado por Deus para ser o Salvador de seu povo. Cristo não é, portanto, um sobrenome como Silva, como Rocha, como Santos, como Costa. Cristo é um título. Assim como os grandes chefes militares ou reais ou de Estado possuem os seus títulos, generais, presidentes, reis. O título Cristo na língua grega e Messias na língua hebraica quer dizer o ungido. Mas não é um ungido qualquer, é o ungido de Deus. Então vamos aprender um pouco mais sobre este título que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus é chamado Cristo, isto é, ungido? Porque foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, o que nos tem revelado o secreto conselho e vontade de Deus sobre nossa redenção, para ser nosso único sumo sacerdote, nos redimindo por seu único sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, e interceder continuamente por nós diante do Pai, para ser nosso eterno Rei, nos governando por sua palavra e pelo seu Espírito, guardando e conservando os seus redimidos. Então, por que Jesus é chamado Cristo, isto é, ungido? Primeiro, porque ele foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo. Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Nós vamos começar hoje o estudo sobre esta passagem, ou sobre este assunto abordado pelo Catecismo de Heidelberg e levados às doutrinas abordadas ou ensinadas nas Escrituras. Lucas 4, a partir do versículo 16, nós vamos entender o contexto. Quando Jesus ele foi para Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou num sábado, que naquele tempo era o dia de descanso, o sétimo dia. A palavra sábado aqui não tem nenhuma associação com o sétimo dia propriamente dito, mas sábado quer dizer descanso,
e o descanso até Jesus Cristo cumprir a sua obra determinado por Deus era o 7º dia, porque o povo lembrava da criação do mundo. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, o sábado permaneceu e a igreja do Senhor continuou a guardar o dia de descanso. Porém, passou a ser o 1º dia, porque foi o dia da nova criação inaugurada em Cristo. A ressurreição é esta marca, este marco aí histórico para nós. Então, o que é que acontece? Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei. E ele foi, como de costume, adorar o Senhor, seu Pai celestial, na sinagoga. Então, vamos ler juntos do versículo 16 em diante, e nós vamos ler até o versículo 18. Vamos começar. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, no tempo certo, no tempo apropriado, lembrem-se que aqui já havia passado o seu batismo, a tentação, a preparação, e no poder do Espírito, então, ele começa a pregar o Evangelho depois de João ter sido preso, João Batista, e quando ele vai para a cidade onde ele foi criado, ele entrou numa sinagoga e, segundo o seu costume, ele se levantou para ler. Naquele período, a reunião do povo, quando não acontecia no templo, acontecia em uma sinagoga. Era um espaço mais simples. Os nossos modelos de templo são muito semelhantes às das sinagogas daquela época, e a um homem escolhido era dado um trecho da Escritura, porque eles não tinham a facilidade de ter a Bíblia toda junta, naquela época o Antigo Testamento, então eram rolos imensos, e aquele rolo contendo um livro da Bíblia era dado a um homem que deveria ler e explicar a passagem lida. Então ele precisava ter conhecimento, ele precisava ler e ele precisava explicar aquilo para a congregação, ou a verdade que ele tinha acabado de ler. Notem que Jesus, ele recebe o livro do profeta Isaías, ele abre o livro e encontra o lugar onde está escrito uma profecia a seu respeito. A profecia está aí, foi citada, foi lida por Jesus no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Notem que o Espírito ungiu aquele que foi escolhido e se tornou o cumprimento desta profecia. Por que eu estou falando isso? Quando Jesus fechou o livro, qual foi a explicação que ele deu? Versículo 20, vamos ler. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus, ele mesmo disse: Isaías falou a meu respeito, e vocês hoje estão testemunhando o que a Escritura disse e vocês acabaram de ouvir. Eu sou o Cristo. A palavra ungir, ou ungido, estava ligada à palavra Cristo, que ficou muito conhecida para nós por conta do Novo Testamento. Nos dias de Jesus, a palavra Messias, ela era também bastante conhecida e tinha o mesmo sentido. E o que a unção ela significava? Por que um homem separado por Deus, ele precisava ser ungido? Nós precisamos definir o significado de unção. Vejam só, a unção era o ato ordenado por Deus de separação
e consagração, especialmente de pessoas para o serviço de Deus. Então, no passado, os reis foram ungidos para governar o povo eleito pelas regras estabelecidas por Deus. Os sacerdotes que tinham a responsabilidade de fazer a mediação entre Deus e o povo também eram ungidos, e sempre o óleo simbolizava este momento de consagração, de ordenação. E os profetas, que recebiam a missão de verbalizar a palavra, de pregar a palavra, também eram ungidos para representar e falar da parte de Deus. Agora, notem bem, Cristo foi ungido pelo Senhor para cumprir todas as funções das quais, ou através das quais, tudo aquilo que o Senhor fez mostrava e apontava para um Salvador perfeito. Os reis eram ungidos, Cristo foi ungido para ser o nosso rei. Os sacerdotes eram ungidos, Cristo foi ungido para ser o superior e supremo sacerdote de seu povo. Os profetas eram ungidos, Cristo foi ungido para ser o nosso grande profeta. Olhem de novo para o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, me enviou para pregar ou proclamar libertação, restauração da vista aos cegos, libertar oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Há uma relação muito próxima daquilo que a unção significava para um rei, para um sacerdote e para um profeta, e tudo isso então apontou para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ungido de Deus para tornar-se rei sobre o seu povo, para ser o nosso profeta e nos trazer a verdadeira palavra de revelação, para ser o nosso sacerdote, como aquele que entregou a sua vida, derramou o seu sangue por nós e faz contínua intercessão em nosso favor. Vejam só, irmãos, como estas passagens bíblicas elas são maravilhosas. Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 9, e comparando-a com Lucas 4, nós aprendemos um pouco mais a respeito deste assunto. O óleo derramado no momento da unção de um rei, de um profeta, de um sacerdote, sempre tipificava essa dádiva, esse dom do Espírito. E nós vimos como a dádiva do Espírito, ela foi derramada sobre Cristo, quando ele, no dia do batismo, e João Batista, terminando de batizar o Senhor, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, ou seja, um sinal da aprovação, da unção, de que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Hebreus 1, versículo 9. Hebreus 1, versículo 9. A partir do versículo 5 diz assim, mostrando que Cristo é majestoso, superior, é maior do que tudo e todos. A partir do versículo 5 diz, eu peço aos irmãos que acompanhem, pois a qual dos anjos disse jamais, ou seja, Deus disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, falando a respeito de Jesus, Deus diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, acerca de Jesus, vamos ler o que diz o Senhor nos versículos 8 e 9. Vamos ler? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. E o versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então Cristo, Jesus é chamado Cristo, porque foi ungido pelo Pai, o Espírito do Senhor o ungiu, ele foi separado
para a grande obra de salvação e libertação de seu povo, e não podia ser outro. Nenhum outro poderia ter sido ungido no lugar de Jesus. Tanto que o autor dos Hebreus vai mostrar, nem mesmo os anjos, nem Moisés, nem nenhum outro sumo sacerdote, mas Jesus Cristo, ou Jesus, foi escolhido para ser o nosso Cristo, o nosso representante. Ele foi o escolhido de Deus, o prometido do Senhor. Finalmente, eu quero terminar esta palavra, o estudo de hoje, começando a apresentar que Jesus Cristo foi ordenado pelo Pai, foi ungido pelo Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre. Vejam só, nós temos aqui algumas passagens bíblicas importantes. Vamos para Deuteronômio 18, primeiramente, Deuteronômio 18, 15. É o quinto livro da Bíblia. Vamos para lá. Deuteronômio 18, versículo de número 15. Entendendo o contexto da passagem, lembrem-se que Deuteronômio é o livro conhecido como a segunda lei, ou seja, é uma apresentação novamente da lei de Deus para que o povo não esquecesse e lembrasse perfeitamente de tudo que o Senhor havia dado. Quando nós chegamos no versículo 9, olhem só o que disse o Senhor através de Moisés, o profeta. A partir do versículo 9 diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Eles iriam possuir a terra, o povo de Deus deveria possuir a terra, e o que é que eles iriam encontrar ao entrar naquela terra? Homens que não falavam da parte de Deus. Eles são descritos aqui. Eles eram adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, médiuns ou necromantes, mágicos, pessoas que consultavam os mortos. De certo modo, eles usavam da palavra de alguma forma para trazer uma verdade ou para trazer aquilo que eles acreditavam ser a verdade, mas era o erro, era o engano, não era a palavra do Senhor. Eles até mesmo ensinavam que os pais deveriam sacrificar os seus filhos no fogo aos falsos ídolos. Então, Moisés disse, vocês não vão fazer isso, o Senhor já condenou estes homens, quem faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, ou seja, eles seriam julgados. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Aí, quando ele conclui, versículo 14, dizendo que o Senhor não permitiu que o povo consultasse estes homens, vejam a promessa que Deus deu ao povo, através de Moisés, no versículo de número 15. Vamos ler o versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus,
nem mais verei este grande fogo para que não morra. Quando eles viram a grande glória do Senhor e Moisés diante do Senhor, eles temeram tanto quando os mandamentos foram dados, que ele disse que o Senhor não fale mais conosco, mas Moisés, por favor, que você fale com a gente. E Moisés, lembrando daquelas palavras, ele disse que Deus iria levantar um profeta no meio deles, que eles deveriam ouvir, um profeta maior do que ele, um profeta que falaria tudo que o Senhor Deus ordenasse. O versículo 17 continua e diz assim: então o Senhor me disse, quando eles disseram aquelas palavras no Monte Horebe, falaram bem aquilo que disseram: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ele estava dando uma promessa ao povo de que enviaria um grande profeta, de que enviaria um ungido profeta superior a Moisés. Como é que a gente pode provar isso aqui? Quando nós comparamos Deuteronômio 18 com Atos número 3. Agora vamos para o Novo Testamento e examinemos o livro de Atos dos Apóstolos. Vejam só em Atos capítulo 3, que interessante. Atos capítulo 3 nos mostra que este grande profeta, anunciado pelo Senhor através de Moisés, Atos 3, a partir do versículo de número 19, era uma referência a Jesus, que seria chamado Cristo, ou seja, ungido pelo Espírito, ordenado pelo Pai para ser nosso supremo profeta e mestre. A partir do versículo 19, o versículo chave é o versículo 22 aí, irmãos. Diz assim, é uma mensagem aqui, o discurso de Pedro no templo para os homens quando eles curaram um coxo, um homem aleijado. E versículo 19, o que foi que a conclusão do sermão de Pedro, o que foi que ele disse? Vamos ler do versículo 19 ao 22. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então vejam só, ele convocou os homens ao arrependimento, à conversão a Deus, para que os seus pecados fossem perdoados, cancelados, para que então eles experimentassem verdadeiro tempo de refrigério na presença do Senhor, e que ele envie o Cristo, que já foi designado. Quem é este Cristo? Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Ele está se referindo à glória de Cristo, que ao ressuscitar voltou aos céus, mas que deveria voltar depois, ele iria retornar. E ele disse, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E olhem só quem é que ele foi citar. Versículo 22, vamos ler. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, a profecia dada ao povo tanto tempo antes havia se cumprido em Jesus Cristo, e Pedro agora estava esclarecendo: este Cristo já foi escolhido, designado, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Para a gente concluir, Atos 7, versículo 37, nós encontramos mais outra citação profética a respeito de Jesus como o ungido de Deus, aqui agora no sermão de Estevão. Irmãos, percebam que esta era uma verdade muito clara na mente dos primeiros cristãos. O profeta e mestre da igreja é Jesus.
que foi escolhido para ser o nosso Cristo. No sermão de Pedro, ele faz uma bela exposição sobre a história da salvação do povo. E quando nós chegamos a partir do versículo de número 35, diz assim: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ele está aqui contando a história da libertação e a vida de Moisés. Aí quando ele chega no versículo 37, vejam o destaque que ele vai dar no ministério de Moisés. Ele fez muita coisa, mas vejam que destaque ele vai dar também a respeito da profecia a respeito de Cristo. Versículo 37, vamos ler? Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E aí, quando nós continuamos a leitura e a conclusão do sermão de Estevão, nós vamos perceber que este profeta, de quem Moisés fez referência, que agora estava sendo mais uma vez pregado por Estevão, era Jesus Cristo. Então, irmãos, para início deste estudo interessantíssimo que fala sobre o papel de Jesus como nosso Cristo, como o escolhido de Deus para ser o nosso Senhor e Salvador, nós aprendemos que não devemos ouvir outra palavra, não devemos seguir outro conselho, mas a única palavra que devemos dar ouvidos é a palavra de Jesus Cristo. E ele mesmo falou que as Escrituras falam a respeito dele. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, contém 66 livros, tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e todos eles apontam para um único Senhor, e Cristo, seu nome é Jesus. Por isso que o crente, ele não deve confiar em nenhuma outra palavra para a sua salvação, para a sua vida. É muito fácil você perceber se aquele que prega, se aquele que ensina, ele está falando a palavra certa, se ele está pregando a Jesus Cristo. Se ele não está falando a respeito de Jesus Cristo, não ouça, fuja dele. Ele vai trazer para você outra palavra, mas não a palavra de vida. Ele vai trazer para você qualquer outro conceito, qualquer outro caminho, mas não o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o outro catecismo nos ensina que Cristo, como nosso profeta, é o breve catecismo que nós já estudamos, como nosso profeta, ele revela para nós a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa salvação, pela palavra e pelo Espírito. Segunda lição para a gente também refletir hoje. Lembrem-se que quem ungiu a Jesus Cristo, ou quem ungiu a Jesus como nosso Cristo, foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor fala por meio da palavra. Não pode haver ação libertadora, transformadora, salvadora. Os pecadores não irão se arrepender e se converter a Deus se não conhecerem a Jesus Cristo, e o Espírito, ele só opera através da palavra. Não pode haver o mover do Espírito longe da palavra. A palavra acompanha a obra do Espírito. A palavra sem o Espírito é letra morta, e a letra por si mesma ou por si só, ela mata. Mas por que o Espírito vivifica? Porque quando o Espírito opera pela palavra, ele então faz com que a espada, que é do Espírito, ela cumpra a sua missão. O Espírito sem a palavra, ele vai tornar o homem apenas um místico, apenas uma pessoa que fica procurando vozes, ou sinais, ou sons, tendo a palavra em suas mãos. Não queremos negar aqui os meios e as formas extraordinárias como Deus fala, e Ele tem falado, mas não se esqueçam, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, e o Filho, Ele
só pode ser encontrado em sua própria palavra profética. Então, o Espírito trabalha pela palavra, e por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas nós vamos continuar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estudando e aprendendo mais sobre a importância de se conhecer a Jesus e saber de maneira muito clara o significado de tê-lo como nosso Cristo, o Cristo de Deus que veio até nós. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele foi designado por ti, ó Senhor, para ser o nosso Messias prometido, ungido pelo Espírito do Senhor, aquele que foi ordenado por ti mesmo para ser o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. Não há outro, Senhor, em que nós devemos confiar a nossa vida, a nossa alma para a salvação. Que todos aqui nesta noite tenham a plena confiança, a certeza de quem é Jesus para as suas vidas. De que a palavra Cristo não é apenas um sobrenome qualquer, mas é um título único, especial, que somente Jesus detém. E Ele é tão poderoso e tão glorioso e tão digno de confiança, que todos os homens devem olhar para Ele, dar ouvidos à sua palavra como grande profeta e crer que não há salvação em nenhum outro nome. E acreditar e confiar que pelo poder do seu sangue nós podemos alcançar a verdadeira lavagem e pureza da alma e termos os nossos pecados cancelados. Bendizemos ao Senhor por tua maravilhosa palavra. Agradecemos porque a profecia antiga de que um grande profeta seria levantado se cumpriu em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador. E porque Ele veio ao mundo para fazer aquilo que o Cristo deveria fazer: libertar o seu povo, salvar o seu povo, transformar vidas, redimir famílias, não permitir que as portas do inferno prevalecessem contra a igreja. Obrigado, Senhor, porque o nosso Salvador é tão maravilhoso que nós não podemos render honras e glórias e louvores a nenhum outro, senão a Jesus. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém.